Nós estamos na série de mensagens Divina Direção. E essa série Divina Direção, ela tem o objetivo de fazer com que você gere, com que você tome 7 decisões que vão mudar completamente a tua história. Nós falamos sobre começar, falamos sobre parar, falamos sobre permanecer, falamos sobre avançar, falamos sobre servir. E hoje nós vamos falar sobre conectar. Fale para alguém que está ao seu lado, assim: o seu futuro depende disso. E eu quero ler um texto que está em Hebreus capítulo 10, verso 24. Hebreus 10, 24, a palavra diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Feche seus olhos. Pai, tua palavra foi lida e eu declaro que todos vão entender. Fale conosco, trate aos nossos corações, que possamos sair daqui impactados, não pela performance de um homem, não pela canção entoada por alguém, mas pela tua palavra e pela tua presença. Por isso nós abrimos os nossos corações, queremos te ouvir. Fale, que toda distração venha a ser silenciada, que tudo aquilo que possa atrapalhar venha sair agora, e que o seu nome venha a ser exaltado. É o que eu peço no nome de Jesus, amém. Acabamos de ler um texto que mostra que a responsabilidade sua não é apenas de chegar no horário do culto. Acabamos de ler um texto que nos mostra, que nos revela que a responsabilidade sua não é apenas não faltar no culto. Acabamos de ler que a sua responsabilidade como cristão também não é apenas ser um ofertante, um dizimista, alguém generoso com as finanças. Acabamos de ler que o autor aos Hebreus nos mostra que a nossa responsabilidade como cristão é encorajar uns aos outros, é ajudar ao próximo, é estar em comunidade, em comunhão, é fazer com que a pessoa que está do seu lado não venha faltar no domingo que vem. E se faltar, você precisa sentir falta dela. Você precisa entender o que é a igreja. A igreja não é um hospital. A igreja não é um elevador. A igreja não é um clube. A igreja é uma família. Fale para alguém que está ao seu lado, diga assim: igreja não é um hospital. Igreja não é um clube. Igreja não é um elevador. Igreja é uma família. Por que a igreja não é um hospital? Porque quando você está doente, você vai para o hospital. Mas você ama estar no hospital? Você fala: nossa, que vontade de passar no hospital hoje. Acordei com a vontade de tomar um chorinho. Sei lá, pastor, estou me sentindo a vontade de tomar uma bezetacil hoje. Aleluia. Não. Você só vai quando está doente. E depois que você melhora, você quer sumir do hospital. O problema é esse, que a gente quer tratar a igreja como um hospital. A gente vem doente e a partir que a gente recebe a cura, a gente some. Igreja não é um clube. Por que igreja não é um clube? Você não tem que estar aqui porque é legal. Você não tem que estar aqui porque é bacana. Eu vou lá porque meu amiguinho está indo. Não é, preste atenção, não é sobre os nossos interesses. Você só vai para o clube, você só vai para o lugar onde tem o seu interesse ali, para compartilhar ideias. E quando um amigo troca de clube, você também quer trocar. Igreja não é um clube. Igreja não é um elevador. Por que igreja não é elevador? Porque quando você entra no elevador com um estranho, que coisa terrível. É incrível porque todos estão subindo, mas você não conhece o nome da pessoa. Aí todo mundo faz a mesma coisa. Parece que vai chover, né? Tempinho virou. Parece que E é incrível por quê? Porque tá todo mundo subindo, mas você não tem comunhão com aquela pessoa. Às vezes a gente trata a igreja como um elevador.
Está todo mundo subindo, mas você não conhece o nome da pessoa que está sentada do seu lado. Vira para ela agora, Fala para ela assim: parece que vai chover, né? Brincadeira. Mas até o término desse culto eu espero que você saiba o nome da pessoa, pelo menos o nome dela, da pessoa que está do seu lado. Porque senão a gente se torna um elevador que está todo mundo subindo, mas ninguém conhece ninguém. Igreja é uma família. E sabe o que é lindo da família? Família tem problema. Família tem aquele peca pra capar. Não há nada melhor. Meu Deus, como eu amo grupo de família. Do WhatsApp. Você sabe que sempre tem aquele que quando começa a digitar, você fala: nossa, lá vem. Sabe o que é lindo? É que tem problema, tem discussão. Aí é poderoso isso, porque quando um briga com o outro, aí o cara sai do grupo. Você já saiu do grupo da sua família? Já. Aí eles começam a conversar entre eles sem você. Aí do nada vem o pacificador. Sempre tem um pacificador na família. Vai te chamar no particular e falar: não faz isso, volta para o grupo. Ele falou sem querer, ela falou sem querer. E aí, resumindo, acaba o dia, você está no grupo de novo. Fale para alguém que está ao seu lado, diga assim: isso aqui é tudo uma família. Fala assim: você vai querer sair do grupo, mas eu vou te trazer de volta. E por que eu falo isso? Porque nós fomos criados para o relacionamento. Nós somos criados para compartilhar. A vida foi feita para ser compartilhada com alguém. Antes mesmo de você querer viajar, você pensa na pessoa que você vai levar. Você fala assim: poxa, eu queria ir para Israel, mas se fulano fosse, ia ser muito legal. Se ciclano fosse, poxa, eu queria ir para Paris, mas e sozinho? Já pensou você passeando em Paris sozinho? Ai, que graça. Já pensou você passeando nos grandes lugares sem ter ninguém para compartilhar? Agora preste atenção. O que acontece é que com o avanço da tecnologia, com o avanço da modernidade, nós percebemos que os relacionamentos têm enfraquecido. Com os relacionamentos enfraquecidos, o diabo sabe que quando ele não pode contra você, ele vai tentar em alguém que você gosta. Porque tocando em alguém que você gosta, automaticamente você vai começar a enfraquecer. E preste atenção, desde o Gênesis, desde o princípio, sabemos, o próprio Deus disse que não era bom que o homem vivesse só. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre conexão, sobre se conectar. Eu quero responder para você 4 perguntas, rapidamente. Com quem você deve se conectar? Com quem você não deve se conectar? Por que se conectar? E o principal, como se conectar? Porque talvez você está procurando uma grande porta, e não adianta você ter a porta se você não tem a chave. O problema é esse, é que às vezes nós estamos correndo atrás de grandes oportunidades, sendo que a gente deveria correr atrás de uma pequena chave. E o poderoso é isso, que talvez a chave que vai abrir a grande porta que você quer, talvez está sentada do teu lado, e você nem sabe. Porque você não precisa saber tudo, você só precisa conhecer alguém. Por exemplo, agora que eu lembrei, nós estamos precisando de um mecânico que trabalhe com diesel, com um mecânico de diesel. Por quê? Porque nós temos um gerador aqui, e ele é um motor a diesel. Então você que é mecânico e trabalha com esse tipo de motor, eu não vou saber qual que é o nome do motor. Por quê? Porque eu não sou obrigado a saber. Eu só preciso conhecer alguém que saiba. Estou te explicando isso na pregação agora. Então você que é mecânico e mexe com diesel, com motor a diesel, me procura no final do culto, porque amanhã um engenheiro elétrico vai dar manutenção no bendito ali no motor, e você vai nos ajudar bastante. Amém? Eu creio que tem alguém aqui. Pastor, eu não sei, mas eu conheço alguém. Perfeito. Me procura no final do culto para nos ajudar. Mas preste atenção aonde eu quero chegar. Você não precisa saber fazer tudo. Você não precisa ser o expert de tudo. Você só precisa conhecer alguém.
Fale para alguém que está ao seu lado, diga assim: talvez você não precisa de grandes métodos, você só precisa conhecer alguém. Guarda isso no teu coração. Você talvez não está a um passo da tua vitória, não, você está a uma pessoa. Em vez de você correr atrás de métodos, você deveria correr atrás de conexão. Porque se você sentar numa mesa certa, se você sentar, guarda isso no teu coração, a tua conexão, as pessoas que você se conecta, determinam os acessos que você vai ter. Você não precisa se conectar, você não precisa conhecer todo mundo, ou você não precisa ter acesso a tudo. Por exemplo, esses dias eu fui assistir o jogo do Rio Claro, de graça. Por quê? Ah, pastor, eu trouxe pro Velo. Não tem problema, eu vou assistir o jogo do Velo também. Mas preste atenção, fui de graça. Por quê? Porque eu conheci alguém. Aleluia. Fale para alguém que está ao seu lado e diga assim: eu vejo um ingresso de graça para vocês. Não, brincadeira, não problema isso não. Mas talvez o que você precisa não é de dinheiro para comprar o ingresso, é conhecer alguém. E quando você conhece alguém, você tem nome na lista. Quando você conhece alguém, você tem acesso. Quando você conhece alguém, você não precisa gastar, dispor do teu recurso. É Deus dizendo: eu tenho uma conexão certa para você esse ano, eu tenho gente certa para você, eu tenho conexões que vão te impulsionar para mais perto do teu propósito esse ano. Aleluia. Agora preste atenção. Anos atrás, um pastor chamado Greg Grugel, esse pastor Greg Grugel é o autor do livro que nós estamos tendo como base dessa série. E no livro ele fala isso que é muito importante, preste atenção. Ele pregou uma mensagem sobre sigilo e confissão. E depois que ele fez a pregação, a produção fez um site temporário. Preste atenção nisso, era um site temporário, onde qualquer um poderia visitar e colocar ali os seus segredos que eles não conseguiram contar para ninguém. Agora, olha isso daqui. Só no primeiro mês, eles tiveram mais de 300 mil acessos. 10 mil revelaram os fados terríveis, como abuso sexual, abuso físico, doméstico, casos amorosos, violência e quase todo tipo de vício que se pode nomear. Todo mundo entrou no site e todo mundo começou a confessar: eu tenho problema com isso, eu tenho problema com aquilo. E ele disse que o que mais assustou ele não foi a quantidade de acesso apenas, porque era talvez para ele ficar feliz, 300 mil pessoas acessando o site em um mês. Mas naquele momento o Espírito Santo falou: por que essas pessoas têm coragem de confessar para alguém que não conhece? Porque talvez não tenha ninguém ao lado dela que ele possa confessar. Sabe qual que é o grande problema? Você tem algum amigo que você pode sentar e falar: senta aqui, tem um negócio pesado para te falar, que não vai te julgar, que não vai te olhar torto depois de você falar, que não vai se afastar de você? Você tem esse tipo de amigo? Você tem alguém que você pode falar assim: pastor, eu tenho essa pessoa que eu sento e eu faço umas besteiras, mas eu sei que se eu falar para ele, eu vou falar para ela vai brigar comigo, ela vai puxar minha orelha, ela vai acabar comigo, mas não vai me abandonar. Você tem esse tipo de gente? Se você não tem, você precisa rever as conexões que você tem tido. Por quê? Porque preste atenção, não há risco nenhum quando se compartilha algo de modo anônimo e online. A gente tem mais coragem. Só que tudo que a gente faz de forma anônima é temporário. Você fala, se confessa, mas isso aí não vai durar para sempre. Agora é interessante, e eu quero aqui destacar 4 coisas que podem ter feito os nossos relacionamentos terem enfraquecidos. 4 coisas que talvez você esteja inserido em uma dessas coisas, e é por isso que você não consegue mais confiar ou se relacionar com alguém. Primeiro, as pessoas trabalham mais. Hoje nós vivemos na era de que a gente precisa trabalhar. Eu não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que você tem que abandonar,
Mas preste atenção, quanto mais horas as pessoas trabalham, menos horas elas se relacionam socialmente. No tempo dos nossos avós, no tempo dos nossos pais, no tempo que não tinha televisão, não tinha rede social, não tinha tanto trabalho. O trabalho começava às 3, 4 da manhã, mas quando era meio-dia, 1 hora já tinha acabado. E o restante do dia que eles faziam? Compartilhando, conversando, se relacionando. É por isso que tinha tanto filho. Passava compartilhando, estavam juntos. Hoje a gente tem casal que não tem nem filho. Olha Deus falando com alguém aí. Eu profetizo uns 10 na sua vida, em nome de Jesus. Porque eles gastavam mais tempo se relacionando entre eles do que correndo atrás daquilo que ia ficar, do que aquilo que ia passar. Primeira coisa que pode ter afastado os nossos relacionamentos é a quantidade de trabalho. Segundo motivo, e isso é uma realidade, as pessoas se mudam com mais frequência. O meu pai, até os seus 40 anos, até os seus 40 não, até os seus 50 anos, mudou de casa apenas 2 vezes. Ele morava na casa da minha avó, casou e fez um puxadinho no fundo da casa da minha avó. Então nem mudou, isso aí não é considerado mudança, foi só para o fundo. E depois comprou um terreno que ele construiu a nossa casa em São Paulo e mudou para essa casa. E durante 50 anos ele mudou só uma vez. Depois dos 50 anos ele veio para o interior. Aí parece que ele virou cigano, mudou para cá, mudou para lá, mudou para cá. Mas hoje as pessoas se mudam mais. Antigamente, meu irmão, antigamente as pessoas não mudavam tanto de casa. As pessoas não tinham tanta frequência, mudava tanto de interesse como muda agora. Então é por isso que quando a gente começa a pegar amizade com o vizinho muda. Agora que eu estava gostando desse. E geralmente muda o legal e chega um chato. Pastor, não tem vizinho chato do meu lado. Tem alguém falando de você então. Terceiro, as pessoas se divorciam com mais frequência. Não tinha divórcio na época dos nossos avós. Não tinha divórcio na época dos nossos pais. Hoje a gente não gostou, a gente troca. E aí qual que é o complicado? É você se relacionar com alguém que sempre está trocando de cônjuge. E aí você não consegue nem pegar amizade. Por quê? Porque você sempre tem que escolher. Você sempre tem que falar, ó, agora que eu comecei a gostar da sua mulher, do seu marido, agora que eu estava pegando mais um pouquinho de amizade, você mudou. As pessoas se divorciam mais. Quarto, as pessoas falam mais online e menos pessoalmente. Meu irmão, como tem gente que conversa comigo horas pelo WhatsApp. Aí eu falo, irmão, senta no meu gabinete, vamos conversar pessoalmente. Aí chega, senta na minha cadeira e fica assim, então, né, pastor? Então, eu não sei por onde começar, né? Eu fico falando, mas você teve a capacidade de mandar quase 10 minutos de áudio e você não consegue falar comigo olho no olho? Porque quando a gente está no WhatsApp, a gente consegue ter mais coragem. É incrível como a tecnologia tem a capacidade de aproximar quem está longe e afastar quem está perto. Por isso os nossos relacionamentos estão tão instáveis. Por isso os nossos relacionamentos estão tão fraquejados. Mas rapidamente eu quero falar com você com quem você deve se conectar. Primeiro texto, Provérbios 17, 17. Vamos ler junto? Eu conto até 3 e você lê comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. O amigo. Vamos de novo? 1, 2, 3. O amigo ama em todos os momentos. Sabe o que esse provérbio está dizendo? Ele está dizendo que tipo de gente você tem que se conectar. Que tipo de gente você tem que estar perto? Gente que quando está tudo mal, quando está tudo ruim, continua do seu lado. Porque eu não sei se você percebeu
que talvez você trata como prioridade, gente que trata você como opção. Eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes você está entristecido na fé, ou está abandonando a igreja, porque você está tratando pessoas como prioridade, e essas pessoas tratam você apenas como uma opção. Então qual é o tipo de gente que tem que sentar na minha mesa, pastor? Qual é o tipo de gente que eu tenho que me conectar? São pessoas que na sua adversidade continua ao seu lado. Não são pessoas que estão desinteressadas no seu problema, mas que estão interessadas em te ajudar. Podem não ser os melhores, mas são os certos. Eles podem não saber resolver o que você está passando, mas ele não te abandona. Por isso que o provérbio está dizendo: em todo tempo ama um amigo, mas é na adversidade que a gente vai saber quem é. Porque se você quer saber quem é, não é quando você tem churrasco no final de semana, mas é quando você tem arroz, feijão e ovo, se ele está lá para comer um arroz e feijão com ovo com você. Não é quando a pessoa, quando está tudo bem. Preste atenção, se conecte com pessoas que não se interessem em seus bens, mas sim no seu bem. Porque tem gente que só está do seu lado quando tudo está bem financeiramente, quando tudo está bem com o seu emocional. Ele está bem, eu estou do lado dele. Ela está com dinheiro, eu estou do lado dela. Ela consegue me levar, ela consegue pagar a conta, ela consegue, então eu estou do lado dele, eu estou do lado dela. Só que chega uma hora que vai vir a adversidade, e é esse tipo de gente que você tem que ter do lado. E posso dizer algo para você: quando voltar os dias bons, quando voltar os dias de glória, não se esqueça dessas pessoas que estiveram com você, ralando ao seu lado nos dias difíceis. Porque existe uma amnésia. Existe às vezes um negócio na nossa cabeça que faz a gente se esquecer das pessoas que estavam ao nosso lado nos dias mais difíceis. Jonas capítulo 1 verso 5, a palavra diz assim, presta atenção: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Na tempestade que nós lemos em Jonas capítulo 1, nos mostra dois tipos de pessoas: os marinheiros que estão tentando resolver a tempestade, e o Jonas que está dormindo no porão. Pergunte para alguém que está ao seu lado, diga assim: que tipo de pessoa está do seu lado? Eu prefiro ter um marinheiro que não sabe resolver minha tempestade, mas está acordado me ajudando, do que ter um profeta de Deus, mas que dorme para minha tempestade. Eu prefiro ter um marinheiro que não sabe como resolver, porque preste atenção, você não precisa estar do lado de pessoas que saibam resolver os seus problemas, mas você precisa manter do lado essas pessoas que, mesmo não sabendo, continua acordado quando está tudo mal. Provoque alguém que está do seu lado e diga assim: que tipo de pessoa você tem se relacionado? Eu vim aqui te aconselhar qual tipo de pessoa eu tenho que me conectar, pastor. Você precisa se conectar com pessoas que não dormem para a sua tempestade, mas estão acordadas te ajudando. Vamos ser sinceros? Quantas vezes você compartilha das suas tempestades e a pessoa parece que está dormindo? Por que isso, pastor? Porque o seu problema não é prioridade para ela. Sabe o que é incrível? É que eu estou vendo marinheiros que estão sofrendo tempestade, mas não estão pulando do barco. E é sobre esse tipo de gente que eu quero que você venha se conectar esse ano. É gente que, quando você faz algo de ruim, porque o erro foi de quem? Do capitão. Aonde é que o capitão errou? Em colocar um Jonas. Mas eu estou vendo gente que não está apontando para o capitão dizendo: olha aí, eu vou pular nesse barco. Mas eu estou vendo o marinheiro dizendo: está ruim, está complicado, você errou, mas eu não vou te abandonar, eu vou continuar do seu lado. Provoque alguém do seu lado e diga assim: eu profetizo sobre a tua vida pessoas que não vão dormir para a sua tempestade, mas que vão te ajudar. Fala assim: eles não vão ter a solução, mas vão se manter ao seu lado. É esse tipo de gente que a gente tem que ter.
Preste atenção. Se conecte com pessoas que não dormem para suas tempestades, mas que mesmo em suas limitações, continuam ao seu lado. É gente que fala, cara, eu não sei como resolver, mas vou ficar do seu lado. Às vezes eu sento com alguns membros aqui, que eu considero como amigos, e falo assim, estou passando por isso. Eles falam, é complicado, pastor. E esse é complicado, ele dizendo assim, pastor, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. E está tudo bem, eu não preciso que você solucione o meu problema, eu só preciso que você fique do meu lado. Eu não preciso que você venha ser aquele que consegue acalmar minha tempestade, eu só preciso que você seja aquele que não me abandona, que não pula fora do barco. Porque preste atenção, tem gente que quando você comete algo de errado, é o primeiro a pular do seu barco. Pastor, com quem eu tenho que me conectar? Com pessoas que continuam ao seu lado nas piores adversidades. Pastor, mas é impossível. Não, ainda tem gente desse jeito. Ainda tem gente que não está interessada naquilo que você pode oferecer, mas está interessada em quem você é. Por isso se conecte com pessoas que estejam acordadas para suas tempestades. Segundo, com quem não conectar. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, Paulo vai dizer assim: não se ponham em julgo desigual. Fale para alguém, não se ponha. Não, mas seja profeta, fala assim, pelo amor de Deus, não se ponha em julgo desigual. Paulo está dizendo para a igreja em Corinto, não se relacione com pessoas que não tenham a mesma fé, o mesmo propósito, a mesma visão que você. Porque a maior incoerência que nós temos é compartilhar fé com gente que não acredita. Aí você fala de milagre para gente que não acredita em milagre. E essas pessoas sempre vão nos desencorajar. E sabe por que Paulo está dizendo? Não se ponham em julgo desigual. Ele está falando sobre algo que Deus colocou como lei. Eu já te ensinei isso, mas eu quero relembrar. Deuteronômio capítulo 22, verso 10. Não arem a terra com um boi e com um jumento sobre o mesmo jugo. Fale para alguém que está ao seu lado e diga assim, isso não é conselho, isso é lei. E quando Deus coloca isso como lei, por que Ele fala? Por que é importante falar para o povo, não ará a terra com um boi e com um jumento no mesmo jugo? É Paulo pegando esse texto e simbolizando com o relacionamento que a gente tem com as pessoas. Paulo está dizendo, se lembra quando Deus falou para não arar a terra com boi e com jumento sobre o mesmo jugo? Agora, quando vocês entrarem, quando vocês estiverem vivendo, não se coloquem em jugo desigual. Não coloque pessoas que não têm a mesma estatura, que não têm a mesma força e que não têm a mesma constância. Fale para alguém que está falando assim, estatura, força, constância. Por que eu não posso andar, pastor, ao meu lado com pessoas que não têm a mesma estatura, não têm a mesma constância e não têm a mesma força? Porque isso vai atrapalhar a tua colheita. Deixa eu te ensinar isso daqui. Como é que funcionava para arar a terra? Colocava-se um jugo sobre a nuca, a canga, as costas, essa parte de dois animais. E o animal vinha puxando um disco, que era o disco do arado. E por que vinha puxando o disco do arado? Para abrir, para cortar a terra. Atrás vinha o semeador lançando a semente, para que aquela semente viesse vingar, viesse florescer, frutificar. Só que se não tivesse a profundidade exata, a semente não florescia, não dava certo. E por que não tinha a profundidade exata? Porque quando colocava um boi que tinha uma estatura, uma força e uma constância, ao lado de um jumento que tinha outra estatura, que tinha outra força e outra constância, começava a desnivelar o disco. Então o disco, de vez de ficar reto, ele entortava, porque tem dois animais de estaturas, de força e de constância diferentes. Então preste atenção, não adianta ter terra, não adianta ter semente, se você colocou um jumento do seu lado.
Dá uma olhada para a pessoa que está ao seu lado. Só dá uma olhada, não fala nada não, só dá uma olhada. Sabe qual que é o grande ponto? É que às vezes nós estamos cumprindo com princípios, mas falhando em relacionamentos. Então preste atenção, não adianta você ter semente, não adianta você ter terra, se você colocou a pessoa errada do seu lado. E preste atenção, para quem não orou para tomar uma decisão, vai ter que orar muito pela decisão que tomou. Você não orou para fazer sociedade com essa pessoa, você não orou para se relacionar com essa pessoa, você não orou para colocar essa pessoa dentro da tua mesa, sentado na tua mesa, dentro da tua casa. Agora você vai ter que orar muito. E preste atenção, olha que incrível. Quando colocava um boi e um jumento sobre o mesmo jugo, isso começava a entortar, o disco desnivelava, a semente não florescia, não frutificava. E preste atenção, quando o jumento empaca. Quem já viu um jumento empacado aí? Já viu? Bate nele, esmurra ele, ele não sai do lugar. Ele não se movimenta. O boi está ali com força, com constância, com estatura, mas não consegue ter colheita. Por quê? Porque tem um jumento empacando a vida dele. Fale para alguém que está falando que assim: Deus te livre dos jumentos. É Paulo dizendo: não se coloca em julgo desigual. Por quê? Porque quando você se conecta com pessoas erradas, preste atenção no que eu vou dizer para você. As pessoas com quem você anda hoje estão moldando a pessoa na qual você se tornará amanhã. As pessoas que estão sentando na tua mesa hoje vai determinar quem você vai ser amanhã. Por isso, hoje Deus está te trazendo aqui para rever as suas amizades, para rever as suas conexões, para rever com quem você tem se conectado. Pastor, com quem eu não devo me conectar? Não se conecte com pessoas que não têm a mesma estatura, não têm a mesma força e não têm a mesma constância que você tem. É Deus dizendo: já preparei pessoas que vão caminhar com você na mesma velocidade, na mesma força, na mesma estatura, na mesma constância. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida e sobre a tua casa? Para cada pessoa que talvez de verdade deixou você estagnado, parado, para cada sociedade errada, para cada relacionamento que deu errado, para cada voto de confiança que você deu e as pessoas te decepcionaram, te traíram, e você talvez está fechado, não querendo mais se relacionar, eu profetizo que para cada conexão que deu errado, existe uma conexão que vai dar certa esse ano, no nome de Jesus. Para cada amizade que te levou para longe de Deus, eu profetizo que esse ano Deus vai te conectar com pessoas que têm fome de Bíblia, que têm fome da presença, que têm fome de culto, que vai querer te aproximar. A programação deles não é sobre algo que não tem utilidade. É Deus falando: eu vou colocar do seu lado pessoas que vão te aproximar mais de mim. Eu profetizo conexão certa esse ano. Tá, pastor, mas por que eu tenho que me conectar? Por quê? Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Pastor, por que eu preciso ter alguém do meu lado? Porque vamos ser sinceros, quando a gente se decepciona com pessoas, quando a gente é traído por pessoas, a gente fala: ó, quer saber? Não vou tentar mais. Pastor, eu não vou mais me relacionar, eu não vou mais participar de GC, eu não vou mais participar do ministério, do voluntariado. Por quê? Porque eu me decepcionei, porque me traíram, porque me magoaram. Mas preste atenção o porquê que você tem que ter alguém do seu lado, porque nem todo dia você vai estar bem.
Tem dia que você vai acordar mal. Não, tem dia que você está tão insuportável que nem você se suporta. Ou só eu tenho isso? Tem dia que eu queria me afastar de mim mesmo. Falo, nossa, João, você está chato. Pelo amor de Deus. Tem dia que você vai estar mal, mas é nesse dia mal que você precisa ter alguém. Eclesiastes capítulo 4, verso 10 vai dizer: se um cair, vai ter outro ali para te levantar. Por que eu preciso me relacionar? Porque sozinho, uma hora você vai cair. Mas se tiver alguém do seu lado, e é isso que é importante, o dia que você estiver mal, eu profetizo que haverá uma mão estendida para te levantar. O dia que você estiver mal, haverá alguém com as mãos estendidas. Não é um dedo acusando que você caiu, mas é uma mão estendida para te levantar. Era isso que Pedro precisava quando estava andando sobre as águas. Era isso que Pedro necessitava quando estava andando sobre as águas. E a palavra diz assim: e olhando para o vento, e olhando para o tamanho da onda, começando a afundar, disse: Senhor, me salva. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, levantou e trouxe ele de volta para o barco. Sabe, essa semana Deus vai colocar gente do seu lado, não para te levantar, mas que estão caídas, mas você vai levantar elas. Eu sinto de profetizar isso sobre a vida de algumas pessoas. Você vai ser Jesus Cristo na vida daquela pessoa que está afundando. Você vai ser a resposta da oração de alguém. Alguém depressivo, alguém com crise de ansiedade, alguém que queria abandonar a fé, alguém que queria abandonar a Cristo. Eu profetizo que você vai ser aquele que vai estender a mão. Por mais errado que ele esteja, por mais errado que ela esteja, é Deus dizendo: eu não preciso que você coloque um dedo para acusar, eu preciso que você estenda a mão para levantar essas pessoas. Eu profetizo que vai chegar gente no salão essa semana, Léo, dizendo: cara, eu preciso de um conselho seu. Eu profetizo que vocês serão a resposta de alguém que está caído. Eu profetizo que essa igreja vai ser a resposta para uma geração depressiva, para uma geração desanimada, para uma geração sem fé. Nós seremos aqueles que vão estender as mãos para levantar os caídos. Você vai ser a resposta da oração de alguém, no nome de Jesus. Oh, aleluia. E eu encerro essa palavra. Falei com quem você tem que conectar, com quem você não deve se conectar, por quê e agora como. Se você que está anotando, faz muito bem, guarda isso no teu coração. 3 coisas que você precisa para se conectar. Seja autêntico. Fale para alguém: seja autêntico. Por quê? Porque quando você não é quem você é, você atrai um tipo de pessoa que você não vai querer se relacionar. Quando você finge ser o que você não é, não, eu vou ser mais chique agora, eu vou ser mais diferente. Não estou dizendo que é errado, mas você vai atrair gente que você não vai conseguir manter o relacionamento. A primeira coisa, como se conectar: seja você mesmo. Pastor, mas eu falo problema. Não tem problema. Não tem problema. Pastor, mas eu falo errado. Pastor, mas eu não sei me comportar. Pastor, mas a minha roupa é simples. Pastor, mas é bom você ser você, porque você atrai quem você é. O que vale você atrair um monte de gente que não se parece com você. E nisso há uma preocupação: você deixar de ser quem Deus te chamou para ser. Primeiro, como me conectar? Seja autêntico. Segundo, pratique a empatia. O que é praticar a empatia? Não é buscar apenas os seus interesses, mas é compreender as perspectivas e emoções dos outros. É você conseguir se colocar no lugar do outro. Para ter uma boa conexão, às vezes você vai sentar do lado de uma pessoa que não está bem, e você precisa entender
que antes de você analisar a reclamação que ela está fazendo, analise como é que está a vida dela. Você sabe por que ela está tão amarga desse jeito? Você não sabe a prova que ela está passando em casa. Ah não, pastor, mas eu vou me afastar dessa pessoa. Não, eu não quero mais. Mas você já procurou saber o que ela está passando? Você já procurou saber o que ela está enfrentando? Talvez ela só está assim. Não é porque é do caráter dela. É só porque ela tem um marido que espanca ela dentro de casa. É só porque ela tem um filho que está nas drogas. É só porque ele tem uma esposa que não é sábia, que desrespeita ele dentro de casa. É só porque ele está endividado. É só porque, e talvez o que nós precisamos fazer para ter uma boa conexão, como se conectar, nós precisamos praticar a empatia, parar de pensar só no nosso próprio interesse e pensar mais no próximo. Terceiro, cultive a comunicação. Fale para alguém, diga assim: se comunica, meu filho. Se comunica. Porque a gente, fale para alguém que está falando, diga assim: eu não sou obrigado a saber o que você está passando. Não, pastor, mas eu estou saindo da igreja porque ninguém me fez uma visita. Eu não sabia que você queria. Não, pastor, porque eu estou triste. Por quê? Porque ninguém sabe o que eu estou passando. Mas você falou. Pratica a comunicação. Abre a boca, fala. Você tem como você ir lá em casa fazer uma oração? Porque o negócio está feio. Você tem como ir lá na minha empresa? Porque eu não sei o que aconteceu. Não sei se fizeram um trabalho. Não sei se fizeram. Está ruim o negócio. Vai lá. Você tem como a gente tem como comer? Eu posso te pagar um lanche? Também pratica a comunicação. Aleluia. Posso te pagar um pastel no final do culto? Porque eu quero conversar com você. Você precisa falar. Se você não falar, a gente não vai saber o que você está passando. E não é pecado falar. Não é pecado confessar. Todo mundo aqui não corre óleo, aqui não corre azeite, aqui corre sangue. A gente está sujeito a falhar. Então, para você ter uma boa conexão, como me conectar? Pratica a comunicação. Fala. Pastor, eu não tenho oportunidade de falar aqui na igreja. Então vai para um GC, meu filho. Vai para o GC que lá você vai falar. Vai para o GC que lá que você vai se conectar. Vai para o GC fazer parte. Pastor, o que é o GC? O GC é a igreja novo dentro da casa. É você conseguir se conectar com pessoas que têm o mesmo interesse que você. Agora, sabe por que essa palavra talvez dói muito aos nossos ouvidos e a gente não quer nem ouvir? Porque a gente já se decepcionou demais com pessoas. E na verdade nem é porque a gente se decepcionou. Vamos ser mais sinceros? É porque a gente já foi traído. É porque a gente já falaram mal da gente. É porque já foi complicado a gente se relacionar. E deixa eu te falar um negócio, olha para cá, para eu encerrar. Só quem senta na tua mesa, come da tua comida, pode te trair. Só quem conhece os seus segredos pode te trair. Porque quem não senta na tua mesa, no máximo pode decepcionar. Mas só é traição porque teve acesso a lugares que você não revelou para ninguém. Só é traição porque pessoas que você confiou demais, que você abriu o que você estava passando, que você abriu o seu coração, abriu suas emoções. Mas preste atenção, você já ouviu a parábola do bom samaritano? Havia pessoas descendo, e essas pessoas são conhecidas como assaltantes, que vendo um judeu descendo para Jericó, vai assaltar. Preste atenção, são pessoas que estão batendo, são pessoas que estão maltratando, são pessoas que estão deixando nu, são pessoas que estão deixando na beira do caminho. Pessoas. A palavra vai dizer, e um sacerdote descendo passou a distância. Pessoa. Uma outra pessoa com cargo de levita desceu e passou a distância, até o terceiro descer, que é conhecido como samaritano. E vinha um samaritano, que não passou de longe, mas chegou perto, deitou azeite e vinho nas feridas. Olha para cá para eu encerrar. Perceba que pessoas machucaram, pessoas assaltaram,
pessoas deixaram nu, pessoas ignoraram, mas também pessoas foram instrumentos de cura. Porque se o diabo sabe usar pessoas para te ferir, Deus também sabe usar pessoas para te curar. Se o diabo sabe usar gente para te ferir, para te maltratar, para te deixar depressivo, Deus também pode usar anjos vestidos de homens para ser a resposta que você precisa. E eu estou dizendo para você que a Igreja Novo não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja sincera que quer te ajudar e te auxiliar de alguma forma. Você não está numa igreja perfeita, até porque aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas, mas nós somos um lugar imperfeito que estamos sendo aperfeiçoados por um Jesus que é perfeito. É você entender que o diabo lá fora já usou muita gente para te ferir, já usou muita gente para te magoar, já usou muita gente para arrancar lágrimas de você, mas eu declaro que se o diabo já usou pessoas para te ferir, Deus vai usar pessoas para te curar. Eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. Celebra pelas pessoas que estão chegando e não reclama pelas pessoas que estão indo. Tem gente certa chegando ao seu lado esse ano, meu filho. Aleluia. Fica de pé no seu lugar.